Posso começar? Deu certo, já tem aparecendo aqui o vermelhinho da gravação. Então, pessoal, que eu estava comentando sobre a importância desse livro, o livro dos médiuns, ele é fundamental para que a gente não seja feito de bobo na mesa mediúnica. Ele traz cada macete, cada detalhe, que quando eu li, eu falava, gente, eu não sabia disso. E quando a gente entra numa mesa apométrica ou qualquer reunião, a gente precisa ter esses conhecimentos muito, muito claro. As pessoas que têm mediunidade, é muito importante que leiam esse livro e estudem. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Precisa fazer as duas. Porque a mediunidade, pessoal, a pessoa que tem a mediunidade ostensiva é exatamente o seguinte, como se você tivesse um carro. E este carro está em movimento. E aí, você tem duas opções. Se você tem esse carro, ele está em movimento, ele é seu, e você está dentro desse carro, tá? Isso é a mediunidade. Ela é um carro que é seu, em movimento, e você está dentro do carro. Você tem duas opções. Ficar no banco do carona, e o carro vai andando desgovernado, ou você tem a opção de pular para o lado do motorista. Só que aí, quando você muda para o lado do motorista, você precisa aprender a dirigir. Saber a hora que tem que virar para a direita, a hora que tem que virar para a esquerda, a hora que você tem que frear, que a hora que você tem que acelerar. Então, as pessoas que têm a mediunidade, e todos nós temos um grau de mediunidade, só que uns são mais ostensivos do que o outro, ela precisa aprender a dirigir o seu carro, ou seja, assumir o comando da sua vida. E este livro é um instrumento maravilhoso que Kardec trouxe logo depois de sair o Livro dos Espíritos. Ele já lançou o Livro dos Médiuns, tal a importância desse livro. Então, nós vamos começar aqui o capítulo 1, em que a gente vai trazer há espíritos, né? Então, vamos começar com a primeira lâmina, o primeiro slide, pode mudar aí, por favor? Existe espíritos, né? É importante nós entendermos isso. Pode abrir toda a lâmina? Isso. Bom, essa é uma dúvida, tá? Sobre a existência de espíritos. Na verdade, é uma dúvida da verdadeira natureza deles. Peraí, existe o espírito? Como é que é? Ele é palpável? A gente toca? Porque o meu corpo se mexe. Quem comanda o meu corpo? É o meu cérebro? É o meu sistema nervoso? Como é que funciona este comando? É fato que o meu corpo se mexe, mas sou eu que comando. Quem comanda é o cérebro? A gente entende que é o espírito. Tá? E aí tem muitas dúvidas sobre a natureza do espírito. Como que é esse espírito? Ele é palpável? Ele é deletério? Mas o que é deletério? É igual o oxigênio, que a gente respira, mas não vê? Então é muito importante, né? Muitos entendem que os espíritos como seres à parte da criação de Deus. Ou seja, o mundo material é uma criação. E os espíritos é outra coisa sobrenatural. E o que é sobrenatural? Nada mais é aquilo que a gente não sabe explicar, né? Nós espíritas não acreditamos muito em milagres e no sobrenatural. A gente entende que existem fenômenos que nós não sabemos explicar ainda. Mas entendem que a existência de Deus, ela não está demonstrada. Tá? Ou seja, não conseguiu se provar ainda. Tem algumas pessoas que entendem que não se conseguiu provar. Muitas pessoas só conhecem os espíritos pelos romances, pelos contos fantásticos, por histórias da carochinha, né? Que a gente ouve de histórias mal assombradas, esse tipo de coisa. E não questionam muito esses contos. A gente não questiona muito se há alguma coisa por trás desses contos. Por exemplo, a história do desenho do Gasparzinho. Peraí, é um desenho animado. Mas para eles inspirarem e criarem um desenho do Gasparzinho, né,
qual que foi a inspiração? Então, muitas pessoas esquecem de pegar todos esses contos, histórias de mal-assombração, e tirar a parte ridícula dessas histórias e buscar aquilo que é equilibrado, aquilo que pode ser verdade. Muitos unicamente se impressionam com o lado absurdo dos contos, mas não aquela verdade que está por trás. Por exemplo, na história que traz na Bíblia de Adão e Eva, né, quando conta toda aquela história do começo do primeiro homem, da primeira mulher, tem um fundo de verdade, a história do paraíso perdido. Só que a gente fixa na história como ela é contada. Ao invés de hoje, através da nossa inteligência, por isso que na oração eu falei muito sobre a inteligência, pela razão, pelo equilíbrio, nós temos que tirar aquilo que é no sentido figurado e colocar aquilo que é no sentido real da coisa, né? Sem se darem ao trabalho de tirar o fútil e encontrar, através da razão, o conteúdo objetivo de cada história, né? De cada história edificante, que traz algo para nos complementar. Os que colocam a razão na frente acabam, ou seja, aquele que é racional, né, que é material. Eu devia ter escrito até aqui, aqueles que colocam a matéria à frente acabam por debochar desses pontos, e assim descartando todo o conteúdo que muitas vezes desprezando todas as outras religiões. Ou seja, porque quase todas as religiões, ou todas as religiões, são espiritualistas, né? E aí, como a pessoa só fica com a matéria na cabeça, ela acaba falando, religião não existe, né? É coisa para boi dormir. Os que colocam a razão à frente, isso que eu já passei, mas a crença de que temos um princípio inteligente fora da matéria é fato, tá? Isso é inegável, de que existe um princípio inteligente para poder ter criado todo esse universo e ter colaborado para que tudo não saísse do nada. Então, a gente vai admitir por ponto de princípio, né, que existe, que o espírito existe, tá? Como ponto de partida, a existência do espírito, a sobrevivência, que o espírito não acaba com a morte. Quase todas as religiões, ou todas as religiões são assim, seja cristã, seja muçulmana, seja taoísta, seja o hindu, todos eles acreditam que depois que o corpo morre, o espírito ainda sobrevive, e agora não é unanimidade quanto à individualidade. Embora cada vez mais essas religiões que não acreditavam na individualidade do espírito estão sumindo. Mas na época, quando foi escrito esse livro, ainda existiam muitas religiões que não acreditavam na individualidade do espírito. Hoje, quase todas acreditam, tá? Então, 99% das religiões são espiritualistas. Agora, que é diferente do espiritismo. Porque no espiritismo, né, a gente vai fazer uma demonstração positiva através da razão, por indução, que vejamos a consequência de aonde a gente vai querer chegar. A gente quer trazer uma forma um pouco mais racional da existência do espírito, tá bom? Vamos trocar de lâmina aí? Na lâmina 2, acho que não mudou ainda a lâmina. Aí pode abrir ela toda. É preciso, então, admitir a existência da alma e da sua individualidade, tá? Após a morte, tá? Então, para a gente poder acreditar nisso, a primeira coisa é que a natureza do corpo, o corpo físico que nós temos, é diferente das propriedades do espírito, tá? Eles são diferentes, eles não são iguais. A segunda coisa é que ele goza uma consciência de si mesmo, o espírito, pois que é passível de alegria e de sofrimento. Ou seja, o espírito tem vontade própria. Eu gosto de azul, o outro gosta de verde, o outro gosta de laranja. Então, é disso que nós estamos falando. Então, que nós não somos robôs automatizados. Nós temos, sim, a nossa individualidade.
Os materialistas têm dificuldade de entender isso e aceitar essas colocações. O materialista, ele não consegue entender que após a morte nós continuamos com a nossa vida e que aqui é só o mundo material, mas o mundo espiritual existe. Admitindo isso, que o espírito tem uma natureza diferente da do corpo, tá? Que é uma matéria, é algo muito mais leve, muito mais suave, como o oxigênio, o hidrogênio, os gases, né? E que ele goza de uma consciência individual, tá? Tem que se admitir que essa alma vai para algum lugar, quando a gente admite isso. E quase todas as religiões, as cristãs todas acreditam que a nossa alma vai para algum lugar. Mesmo que uns acreditem que vai ficar em algum lugar, para quando tiver o juízo final ir para o paraíso. Não importa, mas eles acreditam sim que vai para algum lugar, tá? E que vem a ser feito desse espírito e para onde ele vai? Quase todas as religiões são unânimes em dizer que ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas a pergunta é, onde fica o inferno? Dentro da terra? Onde fica o céu? Lá em cima? Quando a gente começa... Quando foi escrito esse livro, lá em 1850, 1860, ainda a nossa comunidade não tinha tantos esclarecimentos do tamanho da dimensão do universo. Hoje, a gente entende. A geologia e a astronomia veio colocar para nós uma forma muito peculiar de inferno e astronomia muito peculiar do céu. Algo muito mais racional. Porque a Terra, ela é um grãozinho, tá? Se a gente for comparar com o tamanho do universo. Eu, algumas vezes, afirmei isso. Só que eu falava em forma, assim, superficial. E eu já li, acho que aqui no livro dos médiuns mesmo, afirma-se que a Terra equivale a um grão de areia dentro do planeta Terra mesmo. E sabe quem que eu vi? Tem um cara que chama Carl Sagan, não sei, Carl Sagan. Esse cara, ele viveu na década de 50, 60 e 70. Ele era um astrofísico norte-americano, um cara extremamente inteligente. A NASA ele não queria trabalhar na NASA, mas a NASA chamava ele como consultor para poder projetar e poder chegar até a Lua. Ele foi um dos caras responsáveis pelo homem ter conseguido chegar na Lua. E tem um programa que chama Cosmos. Depois, em 2013, teve uma reedição desse programa. Tá? Mas lá em 1970, se vocês jogarem no YouTube, tem ele apresentando este programa. E ele afirma que se nós pegarmos um grão de areia no planeta Terra, imagina o que é um grão de areia em relação ao nosso planeta inteiro. Vai na praia e pega um grão de areia. Isso é a Terra em relação ao universo, tá? O universo conhecido, ou seja, a Terra é muito pequenininha, é muito desprezível. E aí, onde que fica o céu, então? Fica algo muito estranho, né? É lá para cima, mas peraí, lá para cima é algo gigantesco. E o inferno, aqui dentro da Terra, será que é isso mesmo? Então, para onde vai esse espírito quando morre? Outra coisa que é muito importante, tá? Por que eu estou falando? Onde vai esse espírito quando ele morre? Porque no espiritismo, quando a gente fala alma, é o espírito encarnado em corpo. Eu morri, a minha alma desapareceu. Por quê? Ela se transformou em espírito. Eu vou nascer. Então, quando eu vou nascer, meu espírito se transformou em alma. É uma nomenclatura que Kardec adotou junto com os espíritos, não sei, né, exatamente o porquê disso, mas para a gente poder dizer a alma de fulano, ele está vivo. O espírito de cicrano, ele morreu. Tá bom? É uma definição que a gente usa.
Então, pessoal, a verdade é por todos os lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra. Ou seja, o inferno pode ser em qualquer lugar, dependendo da frequência que você se encontra, tá bom? Então, vamos lá para a próxima lâmina, para o próximo PowerPoint. Isso. Então, é preciso ponderar que a Terra não é o centro dos mundos, nem mesmo o Sol, que não é o único, que existem outros sóis, outras estrelas por aí, né? Milhões e milhões que brilham no espaço, continuando cada um como um centro de turbilhão de outros planetas, tá? Então, as estrelas todas têm planetas. Aqui ficou reduzida a importância da Terra mergulhada a essa imensidade, que é o que eu acabei de explicar, tá bom? A Terra é um grãozinho de areia se comparado em relação... Ah, eu escrevi aqui, olha, porque é injustificável o privilégio que este quase imperceptível grão de areia, eu tirei aqui do Livro dos Médiuns, tá? E o Carl Sagan fala isso nesse programa no YouTube, tá? De 1979, e tem a reedição de 2013, porque ele já morreu, tá bom? Que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição e nem pelo papel que lhe cabe desempenhar. Seria o único planeta povoado de seres racionais. Então, os materialistas acreditam muito mais na vida extraterrestre do que os terráqueos, que são espiritualistas, mas que são muito fechados dentro da sua religião, tá? Porque é muito mais provável, é muito mais lógico acreditar que haja vários e vários planetas iguais à Terra, né? Só que o volume da Terra é muito pequenino, né? A posição da Terra é lá no fim da Via Láctea, e existem outros bilhões de galáxias iguais à Via Láctea, né? A razão nos faz crer nos diversos mundos habitados. Então, onde fica o céu? Onde fica o inferno? Se tem um outro mundo habitado e com possivelmente vida inteligente, a gente tem que falar isso para as pessoas espiritualistas que creem em vida em outro planeta ou não, e para os materialistas ou não, né? Onde que fica o inferno, então, se tem vida em outro planeta? Lá tem um inferno, aqui tem outro planeta, né? Então, é o que eu falei aqui, ó, a astronomia e a geologia destruíram esses lugares, porque nós estamos tentando entender para onde vai o espírito depois que morre. Desta forma, a doutrina espírita e outras religiões espiritualistas ainda não sintonizaram os seus dados com a ciência, tá? Porque ainda há muita divergência entre a ciência e o e as ciências espiritualistas. Havia muito nessa época, hoje já não tanto, né? A ciência está se espiritualizando cada vez mais. A ciência evoluiu, a ciência materialista evoluiu num grau tão profundo que já não tem mais matéria para a ciência adentrar. Então, eles estão entrando na atmosfera quântica para poder conseguir evoluindo no seu entendimento. Então, a ciência está se afinizando cada vez mais com as ideias espiritualistas e, principalmente, o espiritismo, que sempre esteve na vanguarda dessas colocações. A doutrina espírita, então, pela lógica, nos convida que o inferno não é um lugar determinado e circunscrito, mas é um espaço universal. Formam elas um mundo invisível, tanto o inferno quanto o céu, em o qual vivemos imerso e que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Então, o espiritismo afirma que o mundo espiritual está aqui, ó, nesse exato momento. Tá? Então, nesse exato momento, ao seu lado aí, o seu anjo da guarda está orando por você, está te abençoando, aqui comigo, em todos os lugares, simultaneamente. O obsessor também, não é só o anjo da guarda. Se a gente der, vaza o obsessor também. Acho que a maioria das pessoas aqui são espíritas, então não estão entendendo o que eu estou falando, que é o que ele quis dizer, se acotovelando. Tem um livro que eu comprei, que é fantástico, que chama Jesus Quântico. Fantástico. A ciência cada vez mais está entendendo que aqui o planeta Terra é instável. Estável é quando o elétron dá o salto quântico, tá? Porque o elétron, ele dá o salto quântico, ele vai para um lugar, só que a gente não vê, a ciência não consegue ver ele sair daqui e ir para lá.
Vocês estão me enxergando também ou só estão vendo o slide, pessoal? Você Alguém me e dá o slide, os dois. Ah, tá. Então tá. Senão eu fico fazendo gesto aqui e Não, vocês não pode estão... fazer. A gente está vendo a câmera do lado do slide. Então, é o seguinte, o elétron tem um núcleo, o elétron gira. O elétron, quando sai daqui e vai para lá, é o salto quântico, ninguém consegue, muitas vezes, entender como que ele faz isso, porque não se vê. E aí eles já estão entendendo que ele é muito mais estável no momento em que a gente não vê do que no momento que a gente vê. Ou seja, o lado de lá da outra dimensão, que já se entende que há outras 12 dimensões, isso é ciência, né? Outras 12 dimensões é muito mais estável do que aqui. Aqui é muito instável, tá? Então a ciência está cada vez mais entendendo que nós estamos imersos e nos acotovelando em várias dimensões. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que a repugne a razão? Tá? Então, eles colocam, de modo nenhum, muito pelo contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira essa junção, o lado de lá com o lado de cá. Para onde o espírito vai? Para o céu, para o inferno? Será que o céu e o inferno não pode ser aqui? Tá? Não pode estar muito próximo de nós? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. No próximo slide... Mas então, que vem a ser as penas e recompensas futuras que Jesus fala? Onde ficam esses lugares especiais? Tá? Isso aí. Mas então, né, o que vem a ser essas penas e recompensas futuras? Que Jesus nos convida, né, para que a gente conhecer esses lugares especiais. E é isso que nós vamos entender. Os espíritos, né, a alma, quando morre, né, que perdeu o corpo, o espírito acaba indo para o lugar aonde a sua frequência se adequa. E lá pode ser um céu, mas também pode ser o inferno, depende da frequência que a gente vibra. Claro que em todos os lugares as almas tiram de si mesmas a sua felicidade. Né? É o que ele está falando, a alma, o ser vivo, em qualquer lugar consegue tirar a sua felicidade ou a sua desgraça. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas outro dia eu estava conversando, acho que a Rafa estava comigo, eu acho que foi no Evangelho Terapia, eu comentei que a Terra ela é uma escola, um hospital ou um presídio. Ela pode ser os três ao mesmo tempo, ou pode ser um, outro ou outro, cabe nós escolhermos. Então, ela pode ser um presídio, porque se eu reclamar de tudo, me lamentar de tudo, né, a gente fala, está muito na moda dizer que nós somos muito gratos, né? Então, nossa, grato, eu sou uma pessoa muito grata. Você vai conversar com as pessoas, nossa, eu sou muito grato. Mas você vai na fila do banco, as pessoas se lamentam muito. Mas peraí, você não disse que você é grato? Né? Você vai em qualquer fila, qualquer situação que te dá um contragosto, você se lamenta. Mas peraí, a lamentação é a flecha oposta da gratidão. A que ponto que nós somos gratos, né? Então, pode se transformar num presídio, ou pode se transformar num hospital, você ficar o tempo todo doente, o tempo todo com problemas, o tempo todo, né, com situações, mas também pode ser uma escola, em que de cada situação difícil você tirar um novo aprendizado. Tá? Então, é o que ele está falando aqui, né? As almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça. Isto está subordinado ao estado moral de cada um, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado. Penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não veem. Então, conforme nós vamos elevando, nós vamos desenvolvendo percepções, sentidos que algumas pessoas mais grosseiras não percebem, tá? Isso é natural, a gente percebe que tem pessoas que têm uma percepção maior umas do que as outras. Não significa que as pessoas que têm uma mediunidade de qualquer coisa seja mais evoluído do que aquele que não tem, tá? Não tem essa relação direta, tá?
O que muda é que quem tem a mediunidade tem uma responsabilidade muito maior nas suas conduções. Esse livro vai mostrar para vocês. As pessoas que têm a mediunidade, ela não é médium só na mesa apométrica. A pessoa que tem a mediunidade, ela é médium 24 horas. E aí a cobrança de si mesmo é muito maior. Então, talvez ela consiga dar um passo maior do que as pessoas que não têm a mediunidade no mesmo período de vida, por exigir esse regramento, essa disciplina muito forte. Por outro lado, se ela não tiver a disciplina, ela acaba ficando estacionada, tá? Somente com os esforços de cada alma, depois de uma série de provas, podem levá-la à sua purificação e conseguir ter a percepção do que aqueles que não têm. Os anjos são almas que galgaram o último grau. Aqui ele colocou os anjos são almas. Na verdade, os anjos são espíritos, né? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V lá do livro, mas os anjos, eles não estão encarnados, eles são espíritos que galgaram o último grau da escala, grau que todos podem atingir tendo boa vontade. E todos vamos atingir. Principalmente todos que estão aqui estudando, que estão buscando. Quando? A gente não sabe, mas um dia chegaremos lá. Os anjos, eles são mensageiros de Deus, encarregados pela execução dos desígnios em todo o universo. Ou seja, é aquilo que eu falei, né? A astronomia mostrou a imensidão do tamanho do universo. Os espíritos de luz, os anjos, né? Os espíritos venerandos, eles estão em todos os lugares. Por quê? Eles estão ajudando a construção do universo e estão auxiliando aqueles que são mais grosseiros, tá? Então, não existe essa ideia de céu e inferno, né? Acaba perdendo um pouco o contexto. Uma contemplação perpétua que não passaria de perpétua inutilidade, se os anjos ficassem só no céu tocando harpa. É isso que ele quis dizer aqui. Se os anjos ficassem só contemplando, tocando harpa, volitando, essas coisas, né? Se eles só ficassem aí, para quê? Por quê? Gente, eu sempre uso esse exemplo que eu adoro. Eu sou fã da Madre Teresa de Calcutá. Imagine aquela mulher que gostava de trabalhar. A irmã Dulce entra na mesma vibe, tá? Na mesma frequência. Essas duas mulheres, a vida delas era a caridade. Já pensou, depois de tudo que elas fizeram ao longo da vida delas, elas ficassem no céu ouvindo harpa, ouvindo músicas, volitando, meditando ou qualquer outra coisa? Ia ser um transtorno para elas. O que elas gostam é de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, de fazer a caridade, né? É isso que elas gostam. Então, seria uma tortura se elas ficassem numa contemplação perpétua. Então, nós estamos... Por que está falando? Porque nós estamos em constante acotovelamento entre esses espíritos de luz ou não. O problema é que, às vezes, a gente entra numa frequência, eles falam e a gente não ouve. Por outro lado, os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender o mais alto cume da perfeição. Isto é, parecer mais conforme a justiça da bondade de Deus do que a doutrina, do que aqueles que acreditam que eles foram criados para o mal eterno. Puxa, é complicado. E esse é o que mais me deixa estarrecido, é a ideia de que foi criado o tal do Lúcifer, o Satanás, ou o nome diabo, que ele foi criado para ser mal eternamente. Isso realmente é algo que mais me incomoda, essa crença de que o demônio está aqui para nos atazanar. Seria uma baita injustiça, né? Eu ia falar uma sacanagem, uma baita injustiça de Deus criar um ser para ser eternamente mal. Então, todos um dia ascenderão e chegarão a ser anjos, tá? Já pensou, gente? Outro dia eu conversando isso com uma pessoa,
Já pensou um dia eu administrar um planeta como Jesus administra o planeta Terra? Que loucura! Quanto sal vou ter que comer aí? Quanto feijão vai ter que comer ainda, meu Deus do céu? Mas um dia nós vamos chegar, né? Um dia nós vamos. O universo está sempre em expansão, né? Quem afirmou isso foi o Steve Hawking, que morreu há uns 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, alguma coisa assim, né? Que o universo está sempre em expansão. Por quê? Porque um dia nós vamos ter um planeta para cuidar, nós vamos ter que administrar. Ou junto com uma equipe, né? Então, é mais ou menos por aí. A próxima lâmina. Pessoal, eu estou sendo muito rápido, eu estou enrolando muito, passou, é curtinha essa lâmina. Tá indo bem, né? Vamos Tá lá. ótimo, César. Tá indo super... Estamos acompanhando, estamos vidrados aqui, estamos quietos. Então tá, se alguém quiser interromper, não tem problema, tá? Bom, a razão mais rigorosa, a lógica, o bom senso, né, podem admitir essas verdades que eu disse para trás, tá? Essas almas, os espíritos, né, povoam o espaço, são precisamente o que se chamam de espíritos. Ah lá, essas almas são os espíritos que povoam o espaço. Aqui ele colocou a definição do que é alma e espírito, né? As almas que povoam o espaço são precisamente o que chama espíritos. Então, os espíritos são os que não estão vivos, estão desencarnados. Assim, os espíritos não são senão as almas dos homens sem um invólucro corpóreo. Aqui ficou bem claro essa definição de que Kardec adotou sempre quando ele for falar alma, é o espírito encarnado, tá bom? O corpo morreu, a alma desapareceu. Por quê? Ela voltou a ser espírito. Porém, a gente espera mais sábia do que quando encarnou, né? É a nossa expectativa. Loucura seria a existência se fossem seres à parte. Porque lembra lá atrás, tem algumas religiões que entendem que os espíritos, os anjos, os Lúcifers, os diabos, os demônios, são criações à parte do universo, coisas fora do que nós, tá? Que é a maioria das religiões, que entendem que existe o anjo da guarda, que ele sempre foi o anjo da guarda, que existe o anjo mau, que sempre existiu o anjo mau. Tá? Então, através dessa lógica, dessa oportunidade, através da justiça de Deus, ele permite que todos nós percorramos por todos os caminhos. Tá? A lâmina 3, o item 3, né? Vamos lá. É importante se afirmar que os fatos, as manifestações espíritas, ele está dizendo, corroboram, concordam com o que a gente diz. Tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Está falando das manifestações espíritas, naquele negócio que tinha antigamente de mesas girantes, a materialização através do ectoplasma, esse tipo de coisa. Muitas pessoas, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, de que existe o espírito sim, mas que admitem a existência da alma, concordam com a existência, né? E consequente a dos espíritos, mas negam a possibilidade da comunicação com eles, que é as religiões evangélicas, que são cristãs, os católicos, eles não acreditam muito que o espírito que morreu, de um ente querido, possa se comunicar com nós, pela razão de que seres imateriais não podem conversar através da matéria. Mas espera aí, gente. Moisés recebeu, foi psicografia, foi diretamente Deus? Tá, tudo bem, vamos lá. Mas foi a primeira história que a gente vê aí de psicografia, foi Moisés, que ele escreveu lá na tábua. Mas todos os outros profetas foram mais ou menos a mesma coisa, né? Deus apareceu para todos eles. Até hoje existem pessoas falando que Deus vem falar com eles, né? Então a gente toma muito cuidado, né? Jesus fala, cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. Tá? Afirmar que os espíritos são seres abstratos, como os anjos e os demônios, né? Vagos, indefinido, não é real. Né? Coisas à parte da criação. O espírito é a união, em união com o corpo, é o ser principal.
É ele o ser que pensa e sobrevive, é o espírito que pensa, é o espírito que faz viver. O cachorro é o espírito do cachorro, a ameba tem o espírito da ameba, tá? O corpo não passa de um acessório, um invólucro, uma veste, para que a gente consiga expurgar os nossos erros e provar, incessantemente provar e provar e provar. Porque se a gente não fizer a prova, a gente repete de ano, né? Você tem que fazer a recuperação. Então, nós precisamos todos os dias estar em prova e, de vez em quando, a gente acaba expiando, que é uma forma de expurgar alguma coisa mais pesada. Além desse invólucro material, tem o espírito, um segundo, o semimaterial. Olha que bacana que Kardec vem trazer aqui para a gente, que liga o corpo material com o espírito, que ele dá o nome de perispírito, onde, na maioria das vezes, as pessoas que têm a mediunidade acabam vendo o perispírito, porque o perispírito é muito mais denso, é muito mais pesado, né? É um invólucro, porque o espírito é imaterial, o corpo é material. O perispírito, ele é semimaterial, ele está no meio, tá? Então, imaterial, espírito, corpo material, o perispírito é semimaterial, que é o que a gente vê, tá? Através dos ectoplasmas. É um corpo fluídico, vaporoso, invisível no seu estado normal, porém não deixa de ter alguma propriedade de matéria. Assim como a eletricidade, que move os motores, as turbinas, né, e causa um movimento físico, né, o motor elétrico da bomba. O que faz mover o motor? A eletricidade. É exatamente isso. O perispírito, ele seria mais ou menos como eu diria que o fluido vital seria como se fosse a eletricidade, né? Mas o perispírito está ali também. A luz, que é uma matéria imponderável, que a gente não consegue pegar a luz, ela exerce uma reação química. Como? Nas plantas. A luz do sol chega nas plantas, ela gera uma reação química. Se não tiver a luz do sol, não tem. É a mesma coisa o perispírito que gera essa reação química. Tá bom? É muito bacana essa lâmina aqui. Traz a próximo slide. Fala sobre, ele traz algo novo, né? O perispírito. Então, no próximo slide, a existência da alma e de Deus, dá para entender que uma é consequência da outra. Existe Deus. Ele criou o espírito e a matéria. Ele que criou tudo isso e as leis que regem tudo isso. Então, entendemos que a alma, o espírito, ele é uma cria de Deus. Tá bom? Constitui-se a base de todo o edifício do que nós vamos discutir, todo o edifício do espiritismo, tá? De que Deus criou o espírito. Ele criou, só que ele não vai descriar. Ele criou por toda a eternidade. Aí, pessoal, esse assunto agora é muito importante. As pessoas que não creem em Deus, para a gente poder falar sobre o espírito, a pessoa precisa acreditar em Deus. Então, a gente precisa perguntar para pessoas que são materialistas. Vocês creem em Deus? Você crê em Deus? Se ele falar que não crê em Deus, fica mais difícil. Você crê e diz que você tem uma alma? Provavelmente ele não vai acreditar. Você crê na sobrevivência da alma após a morte? O materialista não crê. Se a pessoa dizer não sei, talvez, sei lá, nessas 3 perguntinhas, tá? Porque eles falam isso, né? Não sei, tem que ver, não estou muito certo disso. É uma negação disfarçada, tá? A gente não vai ter muito argumento com as pessoas materialistas, porque elas não conseguem entender Deus, e a gente tem que respeitar isso. Porque querer mostrar isso para essa pessoa, a existência de Deus, a existência da alma e a sobrevivência da alma após a morte, é como querer demonstrar a luz, explicar a luz para uma pessoa que é cega. Não adianta. Tá? A pessoa, cada um de nós tem um desenvolvimento dentro dos seus sentidos. Tá? Então, tem pessoas que conseguem enxergar melhor uma das outras, porque nós temos 5 sentidos, né, que a ciência reconhece: visão, audição, tato, olfato e paladar. Tem pessoas que têm o paladar mais apurado, outras menos. Outras pessoas sentem mais frio,
outras pessoas sentem mais calor, outras pessoas não sentem, são insensíveis ao frio, só sentem o calor, ou são insensíveis ao calor, o calor não agride tanto. Então, nós temos essas diferenças de sentidos. As pessoas que não creem em Deus, a gente tem que respeitar, e muitas delas são pessoas extremamente inteligentes, mas os sentidos, os outros, o sexto sentido, o sétimo sentido, porque tem a percepção, a lógica é um sentido. O que é lógico para mim não é lógico para o outro. O que é lógico para o outro não é lógico para mim. Então, a gente tem essa interação entre os sentidos. Então, não adianta você querer provar, esclarecer para uma pessoa a existência de Deus se ela não acredita. Ela não quer acreditar. Mas, porém, ela não consegue provar o contrário. Gente, a pessoa que fala, não, mas como é que você prova que Deus existe? A pergunta é, como é que você prova que Deus não existe? E a gente esquece de devolver o problema. Eu acredito em Deus, eu estou bem, eu estou em paz comigo, eu me sinto feliz com isso, eu vivo bem, né? Agora, se você não sente bem em querer provar para mim que eu acredito em Deus, é um problema seu, você que tem que provar que ele não existe, tá? Então a gente tem que devolver o problema. Gente, eu vou falar um negócio aqui, não sou A, não sou B, não sou a favor e nem contra, tá? Com relação à política. Mas o que a gente vê muito, que está cansado de ouvir, que não tem comprovação científica de que o remédio faz bem, que o remédio cura. Não tem. Mas também não tem comprovação científica de que ele não cura, tá? Eu não sou Bolsonaro, não, tá bom? Deixar bem claro isso. Mas a estupidez nossa, às vezes, fica batendo tanto martelando tanto na nossa cabeça esse tipo de coisa. Vamos inverter, peraí. Toda televisão, todos os meios de comunicação falam que a hidroxicloroquina, que a ivermectina, né? Não tem comprovação científica, realmente. Não tem. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Eu tive um Aline, retorno acho aqui. que o seu áudio que sem querer abriu, se puder fechar, por favor. É o que eu tinha pensado. Eles falam que eu não vou para festa. Bom, Rafa, aí... você pode silenciar, por favor? A gente precisa inverter um pouco os papéis. Espera aí. A ivermectina, a hidroxicloroquina não tem comprovação científica, mas tem comprovação científica de que elas não melhoram o quadro? É uma pergunta para se fazer. É mais ou menos o que a gente tem que fazer com a pessoa que não acredita em Deus. Espera aí, não tem como provar. Você não acredita você acredita que espontaneamente todo o universo foi criado do nada. O nada criou o universo. Tá bom, mas prova para mim de que Deus não existe. Você está dizendo que eu preciso provar que existe, mas prova que ele não existe. Então a gente precisa começar a questionar um pouco mais, né? A existência de espíritos não pode ser admitida como uma simples probabilidade, mas sim como uma ideia averiguada e incontestável. Por quê? Eu raciocino, eu penso, eu tenho emoção, eu tenho a minha individualidade. Por que eu tenho minha individualidade? Porque eu sou um espírito, eu sou uma alma, né? Um espírito encarnado. Eu sou uma alma. Então, eu tenho a minha individualidade, o outro tem a individualidade dele, e cada um de nós temos as nossas individualidades. Tá joia? Então, deixando bem claro, gente, eu não sou Bolsonaro e não sou contra, tá? Não estou falando de política. É só para a gente refletir naquilo que os outros falam. A gente acaba se transformando robô e acaba se transformando trouxas, né? Esse livro dos médiuns, o que mais ele fala é preferível, vocês vão ver lá na frente, gente, eu não sei se vou ter a oportunidade de pegar esse trecho, mas ele fala que é preferível negar uma verdade 100 vezes, negue uma verdade 100 vezes nas comunicações mediúnicas, mas não aceite uma mentira como verdade, tá? Não aceite uma mentira como verdade. Por quê? O espírito perverso que vem e traz a mentira, ele vai contando um monte de verdade, e no meio ele coloca uma mentira. Se você rejeita a mentira dele, ele não volta. Porque ele fala, não adianta lá não adianta ficar levando mentira que eles não aceitam. E ele desiste.
Os espíritos benfeitores, eles nos amam incondicionalmente. Eles entendem a nossa pequenez. Então a gente fala não para 1, 2, 10, 50. Perguntem para os espíritos, questionem para os espíritos, né? E aí chegou uma hora que a gente vai, pela nossa razão, pela nossa lógica, pela nossa inteligência, a gente vai conectar aquilo que foi. Agora eu entendi o que aquela mensagem, aquele espírito lá atrás quis dizer e na hora eu neguei. Então, o correto, negue, se você não tiver certeza do que está falando. Agora, se ele trouxer uma mensagem muito óbvia, também desconfie. Por que ele está falando a mesma coisa que todo mundo já sabe? Para quê? Tá? Esse livro fala muito sobre isso. Próximo slide, pessoal. Estamos chegando na reta final, tá? Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem ou não. Então, a gente falou se existe o espírito, que ele tem a sua individualidade, que existe o lado de lá, que não existe céu e inferno, que eles estão sempre aqui. Mas e aí, eles podem comunicar com nós? Conosco? Ou se pode, pode-se trocar essa ideia? Por que não? A pergunta, como é que pode? Peraí, por que não? Né? Que é o homem, senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito preso, o homem cativo, como um homem livre com o encarcerado? Entende? A colocação dele. Então, o homem que está solto na sociedade, ele não pode conversar, basta ele ir lá na cadeia. O que não consegue é o contrário. O cara que está na cadeia e conversar com o liberto. Olha só que bacana, tá? Desde que admitis a sobrevivência da alma, e todas as religiões espiritualistas acreditam, né? Só que uns acreditam que fica lá dormindo, tudo bem. Mas será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Né? Pois que as almas estão em toda parte, não seria natural acreditarmos que um ente querido que nos amou muito durante uma vida inteira e venha tentar ver como é que a gente está? No livro Nosso Lar a gente viu o André Luiz louco para ver a família dele, depois de algum tempo que ele estava preparado, foi permitido, né? Enquanto o vivo não atuava ele sobre a matéria do corpo, não era quem lhe dirigia os movimentos, né? Então, quando a gente estava vivo, não sou eu que faço os meus gestos, vou para lá, vou para cá, saio, corro, né? Como, durmo. Então, por que eu não posso fazer isso depois que eu estou morto? Né? Depois que o meu corpo morreu? Né? Depois que eu estou livre? Né? Na verdade, quando a gente sai do corpo, a alma, né? Quando o corpo morre, o espírito fica livre. Então, eu vou ter uma mobilidade muito maior. Né? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado ao corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o meu pensamento, que é a mediunidade? Do mesmo modo que o mudo pode servir de uma pessoa que fale para ser compreendido. Né? Eu não entendo a língua de Libras. O mudo faz a língua de Libras e essa pessoa traduz. Perfeita colocação. Por que Deus não permitiria isso? Né? Então, esse intercâmbio, esse médium, que é o meio, né? O médium, o significado da palavra médium, ele é um mecanismo, né? De união entre o lado de lá e o lado de cá. É um médium de meio. Né? Não existem os meios de comunicação. Kardec usou a palavra médium, extraído do latim, que é meio, né? O meio de comunicação. O médium é quem faz essa ligação. Tá joia? E o nosso último ponto aqui, que é o slide número, o trecho número 6, já mudou aí? Ainda não, precisa mudar. Próximo slide. Então, pessoal, dirigindo-se aos incrédulos, as pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na individualidade do espírito, não acreditam que a alma, que não existe céu e inferno, dirigindo-se às pessoas que, olha o tanto de conteúdo que nós trouxemos, hein? Eu estou fazendo um resumão aqui, né? Não acreditam na individualidade da alma, aí já deu. A individualidade da alma, as pessoas que não acreditam que existe a possibilidade de conversão
conversar de um lado com o outro, que os espíritos estão aqui, que não existe espírito eternamente bom, não, eternamente ruim, né? Que ainda vai evoluir e vai chegar à perfeição, né? Dirigindo-se a esses, pedimos que provem, não por simples negativa de que Deus não... eu já antecipei isso, trazendo razões peremptórias de qual coisa não pode se dar. Então, vamos jogar para eles a razão do porquê por que você acredita que Deus não existe? Prova para mim que não existe Deus. Importante lembrar que é preciso entender de não apreciar os fatos espíritas com auxílios da lei da matéria. Por quê? As leis da matéria, né, do material, né, dessas coisas materiais, sim, física, química, matemática, filosofia não, fisiologia, né, qualquer coisa relacionada à matéria funciona. A mais B vai dar C, ponto final. Agora, as coisas espirituais, a gente ainda não consegue provar exatamente, mas na época que foi escrito, hoje a física quântica está muito mais entrelaçada, tá, com as ideias do conhecimento do lado das outras dimensões, tá? Então, vamos lá. Ele colocou aqui, olha, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante, que só existe em nós durante a vida, não mais pensa depois da morte. Então, essas pessoas que não acreditam. Então, hoje eu penso, quando eu morro, eu não penso mais. 2, se continuar a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Por exemplo, uma mãe que foi embora, ela tá condenada a não poder ver o seu filho. E se ela for para o céu e o filho for para o inferno, como é que vai ser isso? Né? Como é que pode uma mãe ser feliz no céu, sendo que seu filho está no inferno? Que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles? Tá? Então, quem foi para o lado de lá? Por que eles não poderiam se comunicar? Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado neste exato momento. Quinto, não podendo estar do nosso lado, não poderia se comunicar conosco. Já pensou que tortura? A tua mãe querendo comunicar com você e não poder? Lógico, através de um médium, ela conseguiria, né? Sexto, que não pode, por meio do seu invólucro fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Bom, a gente já viu as mesas girantes, né? Eu nunca vi, mas os relatos jornalísticos, né, contam sobre as cadeiras. Eu nunca vi fenômenos físicos de mediunidade, mas a gente sabe que existe. Sétimo, sendo possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado, que seria usar a mediunidade de uma pessoa, né? 8, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever? Então, a gente vai jogando perguntas para as pessoas. E 9, que podendo fazê-lo escrever, não se pode responder às perguntas que lhe transmitiram os seus pensamentos, tá? Então, são perguntas que a gente tem que refletir para poder entender a mediunidade. Só que a gente tomar cuidado com as fontes de informação, né? Assim como todos os jornais, né, televisão, a gente precisa tomar cuidado com as fontes de informação. E agora o último slide, gente, rapidinho, não vai durar um minutinho aqui, né, que fala assim, olha, quando os adversários do espiritismo nos provarem que isto é impossível, as perguntas que eu fiz, aduzindo razões tão patentes das quais, como Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Então, para eles dizerem que não existe mediunidade, que não existe... Eles precisam provar. Assim como Galileu disse que era a Terra que girava em torno do Sol, né? Peraí, não, está errado. Então, prove o contrário, né? Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nessas palavras. Não creio, logo, isto é impossível. São céticos. Os céticos, eu coloquei em vermelho, pensam assim, eu não acredito, então logo não existe, porque eu sou inteligente, eu sou bonzão, eu sou cientista, eu sei tudo, você não sabe, você é ignorante, eu não acredito, então não existe. Isso é o que eles defendem, tá? Digamos no eles têm umas palavras difíceis, eu copiei, né? Dir-nos-ão, eles nos dirão, fica mais fácil, né? Com toda certeza que nos cabe provar a realidade das manifestações.
Ora, para de querer provar para eles. Eles é que têm que provar o contrário, de que o nosso raciocínio é falso, que o nosso raciocínio, com essas 9 perguntinhas atrás, não são racionais. Pessoal, é isso o capítulo 1, em que ele vai abordar um pouquinho sobre os espíritos, tá? Talvez para nós que somos espíritos tenha ficado muito básico, mas é fundamental que a gente tenha essa visão, porque senão não vai conseguir acompanhar esse livro se não tivermos o total entendimento dessas colocações. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai ser uma alegria tentar responder, se eu souber. Só uma coisinha. Adorei, César, mas só perguntar se eu já posso encerrar a gravação. Por mim, Ah, tudo então certo. beleza. Eu só vou encerrar Pessoal da aqui. internet, do YouTube, tchau.